Estamos ao vivo e em cores, que maravilha! Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que eu acho bastante legal e importante, que são as duas fermentações, os dois tempos de fermentação. Mas para isso quero agradecer os recados que eu tenho recebido, as mensagens que eu tenho recebido, que enchem assim o meu coração mesmo de muita alegria. Pessoas que estão me dizendo que o pão está fazendo a diferença na vida delas. Algumas já trabalham vendendo bastante o produto, outras estão investindo, nesse pão. Eu falo que é uma pandemia, na verdade, do bem, sabe? E assim, eu fico muito emocionada quando eu recebo de alguém que eu nem conheço, que é para continuar nesse caminho, que é para explicar da forma que eu explico, porque às vezes a gente também se questiona, né? Será que a gente está alcançando as pessoas com quem a gente está se propondo a falar? Não sei. Mas enfim, o assunto que eu quero trazer hoje é sobre os tempos de fermentação, que eu já falei. E aqui eu tenho um roteiro aqui também, então se eu me distrair de um olhar para um outro assim, é porque eu estou buscando para saber se eu estou dentro da minha linha de raciocínio e para não perder isso para vocês, tá bom? Então vamos começar, todos a postos, todo mundo presente, então vamos lá. Bom, primeiro, falando sobre fermentação, eu quero saber o seguinte: quem sabe o que é um fermento, A gente às vezes usa o danado do bichinho lá, mas não sabe o que ele é. Então, o fermento, ele é um fungo, certo? Ele é um fungo que precisa de uma condição favorável para ele se multiplicar. E nada mais favorável do que estar no meio de farinha e água e fermento e fazer toda essa borbulhança toda, certo? E aí, assim, para a gente trabalhar com a fermentação, nós vamos precisar usar, lógico, fermento, certo? Mas esse fermento pode ser o fermento natural, que vem de uma flora natural para massa, de uma massa. Na verdade, ele é a farinha e água somente, dados os seus tempos, o seu desenvolvimento. Ou a gente usa o fermento de padeiro, que a gente fala, que é o fermento biológico seco ou fermento biológico fresco. Ou então a gente ainda pode usar uma combinação tanto do fermento natural quanto do fermento biológico, o fresco ou o seco, no nosso processo aí de fazer o pão. E aí o que acontece? O fermento, a temperatura ideal para ele se desenvolver é a temperatura de 21 a 28 graus centígrados aproximadamente, certo? Então ele vai se desenvolver bem nessas temperaturas. De repente você está lá fazendo uma massa, fazendo um pão, mas você igual a minha aqui, ó. Hoje a minha temperatura na minha cozinha é de 18 graus. Então, tem gente que deve estar batendo o queixo de frio com 18 graus. Mas essa é a temperatura hoje da minha cozinha. E essa temperatura, ela vai fazer o quê? Como ela é uma temperatura um pouco mais baixa, ela vai retardar a fermentação. Ela vai desacelerar a fermentação. Então, o que eu faço às vezes para eu ter uma temperatura ideal aqui dentro, para ajudar a acelerar essa fermentação? Eu estou num espaço pequeno, minha cozinha não é muito pequena, minha cozinha é uma cozinha grande, mas enfim, fecho todas as portas de acesso, eu ponho às vezes uma água fervendo aqui e acendo o forno. E aí ela vai ficar mais aquecida. E isso, com umidade e calor, vai favorecer o crescimento desse pão, certo? Então é uma dica que eu dou para você se você morar numa região mais fria ou se a parte da casa que você trabalha for mais fria, então você pode fazer isso daí também, certo? Então assim, você tem que prestar atenção no processo de fermentação em duas coisas: na estrutura da massa, certo?
e na própria fermentação. Então são duas coisas que para isso acontecer você precisa observar. Você vai entender isso daí. Eu falo que são dois mundos diferentes, né? O tempo de fermentação e a estrutura da massa, mas um precisa do outro. O tempo de fermentação, o processo de fermentação é o seguinte: quando você faz a mistura dos ingredientes, a hora que a água entra nessas partes secas, o que vai acontecer? Primeiro, o fermento vai procurar o seu alimento. O que é o alimento do fermento? É o amido. O amido vira açúcar no nosso organismo. Por isso que muitas pessoas não podem comer o pão de massa branca. Por quê? Não podem? Não é questão de só não poder. A questão é que ela se transforma em açúcar muito rápido dentro do organismo. Então, dá picos de insulina e que a pessoa vai passar mal. Por que ela prefere o pão integral? Porque isso acontece de uma forma mais lenta. Então, ele vai se alimentar do amido, que é um açúcar para ele. O que ele vai fazer? Ele vai dar, a partir do momento que ele come esse açúcar, ele vai liberar álcool etílico ou etanol e gás carbônico, tá? O CO2. E é o CO2 que vai fazer, que é o responsável pelo crescimento da massa. Olha quanta coisa legal, quanta coisa que tem da parte de química, física, dentro de um processo de panificação, né? Não é só fazer receita, não é só copiar a receita da internet, sabe? Se você aprender um pouco mais a respeito disso, nossa, é muito conhecimento que você vai agregar na hora de você trabalhar. E na hora que você está fazendo o pão, você fala, nossa, os egípcios, os gregos, nossa, quanta história. Você vai começar a pensar dessa forma e vai falar assim, não, realmente não é só copiar a receita, né? É muito mais do que isso. Então, olha só aqui, nesse pouco tempo, o que a gente já falou, né? Que o fermento ele vai comer esse amido, que esse amido já é um açúcar da farinha, que daí ele vai começar o processo de degradação aí, né? Que ele vai liberar tanto o álcool etílico. Você já imaginou que tinha etanol dentro dessa fermentação? Não, né? Não é gasolina, gente, não é gasolina, não é combustível, tá? É o combustível, sim, que vai ajudar a acelerar o processo de fermentação. E aí, então, CO2 responsável pelo crescimento da massa, tá? Aí, assim, vamos lá. Depois a massa, com a sova, o que ela vai fazer? A massa ela vai reter esse gás carbônico para poder fazer o quê? A estrutura do glúten, para desenvolver a estrutura do glúten. Quando eu misturo tudo isso e eu começo a sova, na verdade, até antes disso, a água é um condutor. Então ela vai juntar as proteínas, certo? Dessa massa. A proteína é a glutenina e a gliadina, responsável pela extensão e elasticidade da massa. Ela vai tensionar essa massa. Por isso que quando você for sovar, eu já vi muito aluno fazer isso, por exemplo, que começa a juntar os ingredientes, ele rasga a massa, sabe? Se você rasga a massa, você também está rasgando a rede proteica, a rede de proteína, que é essa glutenina e essa gliadina que estão se formando ali, se juntando para formar o quê? A rede de glúten. Como que você entende essa rede de glúten? Eu, assim, entendi mais como se ela fosse uma rede de pescador, tá? Se ela fosse uma rede de pescador. Então, quando a rede tá ali fechadinha, tá tudo muito sem atividade, certo? Aí o que você vai fazer? O pescador, na verdade, ele vai juntar aquela rede, ele vai para alto mar e vai jogar a rede. Quando ele joga essa rede na água, então para mim é quando a rede de glúten se forma. E aí a água com os peixes que vêm ficam parecendo que é o gás carbônico. E aí o que acontece? Ele vai encher essa rede. Então a mesma coisa acontece com a rede de glúten. Quem que vai encher essa rede de glúten? É o gás carbônico.
certo? Então ele estica, ele incha essa rede de glúten, ela segura, ela retém esse CO2 lá dentro e vai fazendo o trabalho de crescimento e desenvolvimento. Então começa a observar. Por isso que lá atrás, né, os egípcios eram mágicos, eram chamados de mágicos, eles eram chamados também de os comedores de pão. Pois é, porque eles gostavam tanto dessa coisa de química, eles ficavam observando tanto isso, que as pessoas falavam que eles eram malucos, eles eram feiticeiros, né? E na verdade os seus imperadores, os seus faraós deixavam com que eles fizessem essas alquimias, coisa que muitos outros não permitiam, mas eles de uma forma geral podiam. Então eles ficavam observando. Então você vai fazer como, vai se sentir como um egípcio. Você está lá mexendo na sua massa e vai voltar lá na sua ancestralidade, né? Uma palavra difícil. Você vai voltar lá na sua ancestralidade e vai se imaginar observando aquilo como os egípcios observavam. Não é maravilhoso isso? Eu acho, pelo menos, né? Eu vejo mágica em tudo quando faço pão. Aí você vai ver que aquela massa vai se desenvolver. Uma outra coisa que eu também já falei aqui e que eu gostaria assim para esse glúten se desenvolver, que eu já falei, que é sobre a autólise. Lembram que eu falei sobre ela? Então, a autólise, o que ela faz? Ela também vai ajudar a essa cadeia, essa rede se desenvolver. Já que eu falei de rede, vamos continuar na rede, né? Você vai, antes de tudo, hidratar essa farinha. E você hidratando essa farinha, você ajuda esse glúten a se desenvolver. Se você, por exemplo, tem uma receita que só vai água, então pega, a gente fala para usar 60% da água, 70% se for massa integral, mas assim, eu não vejo problema de você usar toda a água da sua receita para fazer a autólise, tá? A autólise nada mais é, de uma forma bem simples e genérica, a hidratação da farinha da receita que você vai usar. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela água, misturar com a farinha e vai deixar ela descansando ali por 1 hora. É tempo suficiente para esse glúten começar a desenvolver, principalmente se você vai fazer um pão 100% integral. Principalmente se você for usar farinha integral, tá? Então você vai ver como vai ficar diferente, porque quando você mistura a farinha integral já direto na água, você vê que parece que ela não gruda, não cola, a hora que você puxa ela arrebenta, porque a rede de glúten ainda não se desenvolveu e demora um pouco mais para ela se hidratar para começar a se desenvolver. Diferente da farinha branca, que a hora que você joga a água, dali a pouco ela já está elástica para você mexer. A farinha integral é diferente. Então use esse processo da autólise que vai ajudar bastante você a fazer esse pão. E aí como que você procede? Fez a autólise, né, deixou lá descansando por 1 hora e faça 3 dobras. Como que é isso? A cada 20 minutos aproximadamente, você vai lá e dá uma dobrada. Ou então assim, ó, dobra, dobra, dobra e deixa descansar. De novo, dobra, dobra, dobra e deixa descansar. Você vai ver como ela vai ficar elástica. Você vai ver como essa massa vai ficar elástica e mais fácil de você trabalhar depois. Então, ajude nesse processo a esticar a rede de glúten e não arrebentar a rede de glúten, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês, eu tenho uma dica para eu dar mais para vocês no final, para vocês trabalharem com um pão que você vai fazer num dia e vai assar no dia seguinte. Continuando o assunto, para que servem os tempos que a gente tem, né? Celi, por que eu tenho que deixar descansar a massa? Por que eu tenho que deixar crescer o pão? Bom, primeiro porque se é o CO2 que é responsável pelo crescimento dessa massa e você não dá tempo para ele crescer e já quer colocar direto no forno, você vai ter um pão nada desenvolvido. Aí você vai falar, meu pão não cresceu, meu pão ficou maçudo, meu pão ficou seco, meu pão ficou pesado, meu pão isso. Mas então observa o tempo de fermentação. Se isso ainda está acontecendo com o seu pão, com a sua massa,
observa o tempo de fermentação, beleza? Então, para que serve? Serve para ajudar a dar mais sabor na sua massa, para ajudar a relaxar essa sua massa, sim, por quê? Porque quando você faz a massa, você tensiona quando você faz a sova, as dobras e tal, né? Você tensiona. E tensionando vai ficar difícil para você modelar. E tensionando, a rede de glúten também vai ficar lá assim. Tô tenso. É igual a gente mesmo quando fica tenso com alguma coisa, tá? E aí o que acontece? O pão não vai ter o tempo dele de fermentação e de desenvolvimento, certo? Então ele vai servir para dar sabor, né? Relaxar a massa e facilitar a sua modelagem. Como que isso acontece? Hoje em dia, quando a gente vai comprar pão, a gente sempre fala assim: nossa, os pães estão todos com o mesmo sabor. Nossa, o pão tem tudo, é tudo a mesma coisa. Porque esse processo de fermentação deve ser tão rápido que a farinha não tem tempo para liberar os seus nutrientes, para liberar tudo que ela tem ali de nutritivo. Então o pão vai parecer mesmo tudo com o mesmo sabor. Mas se você em casa der o tempo que precisa, né, a ajudar esse glúten a se desenvolver e o seu pão se desenvolver, você vai ver que você tem um pão com sabor muito melhor, muito melhor. Bom, então são essas duas situações, não sei se são qualidades, né, mas que o tempo vai dar nessa massa que você está trabalhando. Depois, a gente vai passar, por exemplo, para o primeiro tempo. Parece futebol, mas não é. Então, o primeiro tempo. O que é esse primeiro tempo? Na verdade, é o primeiro descanso ou a primeira fermentação, que pode acontecer de duas formas, tá? Você pode ter lá uma quantidade X de massa e essa quantidade X de massa pode ser descansada em bloco, tá? Você não dividiu nem nada, mas você deixou descansar em bloco. E a outra é você dividir já essa massa e depois deixar ela descansando dividida. Como que isso acontece? Quando você para de sovar a massa, seja ela da macieira ou seja ela até manual, ela tem uma determinada temperatura. Então, se ela estiver em bloco, a temperatura dela está mais quentinho ali dentro e nas extremidades mais frias. Então ela não está com uma temperatura aí uniforme. Claro, você pode deixar isso na geladeira, você pode, mesmo assim, quando você for manusear, principalmente as massas que você faz em macieira, ela vai estar mais quente na parte interna dela. Então o que eu aconselho? Esse primeiro descanso, divida a massa e deixa ela descansando na bancada. Como que você vai fazer? Você vai dividir e você vai bolear, fazer bolas, tá? Você vai pegar o pedaço lá, sei lá, de meio quilo, 600 gramas, eu não sei o pão que você vai fazer, mas você vai modelar. E modelando, você vai enfarinha um pouco a sua bancada, né, para ela não grudar, vai deixando lá nessas partes e ela vai ter uma temperatura mais uniforme, tá? Se você deixar em bloco, não é errado. Mas eu acho assim que ela dividida, ela já ajuda e já adianta um processo pra gente também, certo? Bom, aí você tem duas situações. Se você faz com essa massa com o fermento natural, provavelmente você já fez o processo de autólise, você já fez as dobras que você precisava fazer, e aí agora você vai para a bancada com essa massa. Então, nessa bancada com essa massa, você vai lá fazer essa divisão, como eu fiz, e a massa feita com fermento natural, ela vai demorar aí de 1 até 3 horas, ou às vezes até mais, dependendo da temperatura, dependendo do ambiente, dependendo de onde ela estiver sendo trabalhada. As massas que são feitas com fermento biológico fresco, fermento biológico seco, ou até mesmo com a mistura, né? Por exemplo, a gente usa o polish, quando eu trabalho com a minha massa, eu trabalho com o polish, ou se você usa esponja, ou se você usa uma biga, alguma outra coisa, que já vai acelerar um pouco esse processo de fermentação, então esse tempo vai ser menor.
você vai trabalhar aí de 20 a 30 minutos de descanso na bancada. É mais rápido, mas porque você já fez um processo anterior que vai ajudar aquela fermentação, certo? Então você trabalhou ali aquela massa, você vai observar 20 a 30 minutos. Se por um acaso você observou que, nossa, mas parece que hoje está mais frio, não desenvolveu como eu queria, certo? O que você vai fazer? Deixe 10 minutos a mais, tá? Você pode deixar 10 minutos a mais. Não deixa passar disso, porque daí ela vai começar a fermentar. E não é isso que a gente quer agora, a gente só quer que ela descanse, relaxe e desenvolva a cadeia de glúten, tá bom? Aí assim, passou esse tempo, você vai, ou antes disso, como que você vai deixar isso daí descansando? Cubra com um pano de prato úmido ou cubra com um plástico, por quê? Para não criar crosta em cima dessa massa que você está produzindo. Porque depois que cria crosta, e se você estiver fazendo isso manualmente, você vai perceber que vai ficar difícil até de incorporar essa massa seca na hora da modelagem. Então vai ficar ruim. Deixa com um pano úmido ou deixa com um plástico nesse descanso aí, para ela não ressecar em cima, não criar essa crosta em cima, certo? E você vai observar a mágica, que essa massa vai começar a ganhar volume, né? Vai lá se sentir como um egípcio lá atrás, né? Nos tempos antigos, trabalhando essa alquimia de fazer pão. E se sentir maravilhado porque eles ficavam observando, e aquilo que pra gente hoje às vezes acontece de uma forma tão imperceptível, né? Porque você vai, deixa a massa descansando, vai, faz alguma coisa, volta. Você tem que lembrar que isso é um processo lá de trás, que o egípcio olhava, que o egípcio ficava encantado, que todo mundo ficava encantado com aquilo lá, certo? Bom, então deixe esse egípcio entrar em você. Ai, ai. Se for deixar, a gente só vai brincar mesmo, mas é assim. Então deixe esse egípcio entrar em você e observe sua massa. Vamos lá. Aí tá. Observe outras coisas que você precisa observar também. Temperatura ambiente, lembra que eu já falei sobre temperatura ambiente, né? Que essa temperatura ambiente tem que estar entre 21 e 28 graus aproximadamente, e pode acelerar ou pode, se tiver menor que isso, retardar esse crescimento dessa massa, certo? Então, assim, observe, porque aqui vai demorar mais, mas lá na cidade de um aluno meu lá, vai passar muito rápido. Vai ser mais rápido porque lá é mais calor e tem mais umidade. E tudo que um pão gosta é temperatura, umidade, né? E esse tempo aí para ele se desenvolver. Bom, se você observar que esse tempo foi pouco, a mesma coisa. Você vai adequar esse tempo ao seu processo. Tudo é uma questão de adequação. Às vezes a gente acha, a minha receita deu errado, a minha receita não deu certo. São alguns fatores que a partir do momento que você começa a fazer pão e vê essa química toda, essa alquimia toda se movimentando, você vai perceber que pode ter sido a temperatura, que pode ter sido a farinha, que pode ter sido o tempo de fermentação que você não deu, e por aí vai. N alternativas aí para a gente poder corrigir o processo. Certo? Bom, aí assim, falamos do primeiro tempo, que é essa primeira fermentação ou descanso. Ele vai levar de 20 a 30 minutos para quem fizer com fermento biológico, vai levar de 1 a 3 horas ou até mais para quem trabalhar com fermento natural, certo? Então, vamos para o segundo tempo. Passou todo esse processo, você lá estudou sobre os egípcios e as suas histórias, leu um pouco durante esses 20, 30 minutos, para quem tem o tempo da leitura, porque para quem não tem, é filho que está chorando, é alguém que tem que estar dando atenção, é outra coisa que está fazendo, a casa está andando, certo? E a massa também. E aí, assim, você vai pegar aquela massa, que se você dividiu, você já deixou ela em bolinha ali, você vai fazer a modelagem, certo? Seja ela
a qual for, seja ela filão, seja ela uma baguete, seja ela mesmo uma bolinha, seja ela um batado, seja ela aquela estrela que eu fiz, né? Bom, enfim, N formas que você vai dar esse pão. Ou forma nenhuma, você vai só simplesmente dar uma volta nele lá e já vai pôr para a assadeira, tá tudo certo também, tá? Bom, fez isso, aí nós vamos para a segunda fermentação. E a segunda fermentação, aqui pelo menos em dias mais quentes, ela vai ter aí um processo de 1h30 a 2 horas. Mas pode também demorar mais tempo do que isso, ou menos tempo do que isso. E de novo eu volto a falar que vai depender da temperatura ambiente onde você está trabalhando sua massa. Então não desista dela e fale, ela não cresceu hoje, eu não sei o que. Outra coisa, a massa sente tudo o que você estiver sentindo. Então se você estiver num dia triste, se você estiver num dia bravo, brava, magoado, chateado, sai da cozinha para fazer qualquer coisa. Não vá fazer pão, porque a massa fala com a gente. A massa fala com a gente, ela vai responder para você aquilo que você está entregando para ela. É uma questão de energia, gente. É uma questão de energia. Falo por mim, porque às vezes quando a gente está meio brava ou nervoso, né, e vai para a cozinha, pode ter certeza que a massa não vai ficar boa, a comida vai ficar salgada, você vai queimar uma panela com alguma coisa dentro, não vai dar certo. Então, respira, relaxa, vai fazer outra coisa, vai andar, deixa para o outro dia e daí você vai fazer essa massa, tá bom? Então assim, você vai deixar ela crescendo nesse tempo, 1h30, 2 horas ou mais, dependendo da região onde você estiver. E a partir daí, de novo, sem corrente de ar, sempre com aquele pano úmido por cima, abafando, né? Para ele não pegar esse vento e não criar uma crosta, para sempre manter ele mais para úmido do que para seco, porque senão isso também vai prejudicar na hora que você levar o seu pão para fornear. Bom, aí tá bom, ele cresceu, ele se desenvolveu, tá a coisa mais linda. Alguns fazem os cortes, outros fazem os desenhos, né? E aí é hora de fornear. Aí pronto, deu lá o tempo de, sei lá, meia hora, 40 minutos e o pão cresceu, se desenvolveu. Por quê? Porque você deu os tempos certos, você deu o primeiro tempo direitinho e aí você corta o pão. E quando você corta o pão, muita gente fala assim pra mim, nossa Celi, meu pão ficou maçudo, nossa, meu pão ficou esfarelando, nossa, meu pão não desenvolveu os alvéolos. E aí, o que vai acontecer? O que eu fiz de errado? Olha, são várias coisas que podem dar errado no meio delas. E a primeira a ser observada é o tempo de fermentação, tá? Se você respeitou esses tempos. Então, é um processo, fazer pão não é simplesmente, como eu já falei, pegar a receita e fazer de qualquer jeito, não. Tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que ter afeto naquilo que você está fazendo. É um alimento que depois você vai dividir com outras pessoas. É um alimento que você está fazendo para alguém. Então pense quantas coisas boas você pode colocar naquele momento que você está produzindo para oferecer isso para alguém. Então respeite esse alimento que você está produzindo, certo? E aí assim, o que acontece? Ou o tempo de fermentação que você fez não tá legal, ou a farinha que você usou precisava de um pouco mais de água e você trocou a farinha naquele dia e o pão não deu certo a receita. Isso também é um outro fator, sabe? Fora a fermentação e fora os tempos que a gente precisa dar, você precisa observar isso daí também. Por exemplo, às vezes eu estou acostumada a usar uma farinha, mas eu encontrei uma farinha mais em conta. E eu quero mudar para aquela farinha porque vai otimizar meus custos, seja lá o que for. Aí o que acontece? Num dia que você tem uma produção alta, às vezes, ou mesmo está fazendo ali para sua casa, você muda a farinha. O que vai acontecer? Vai dar diferença no seu pão. Muitas vezes vai dar diferença. E você fala, fiz tudo certinho, a receita é essa, não mudei nada. Mudou sim. Você mudou o principal ingrediente do seu pão, que é a farinha.
Então, só observe isso daí também, porque quando você vai trabalhar um processo, tudo precisa ser olhado, tudo precisa ser observado. Não faça como eu, que quebro a cabeça depois e não lembro e eu esqueço de anotar, e aí eu não sei, acho que foi, acho que não foi, não fica no acho. Fique na certeza, anote num caderno, faça isso direito, faça isso por você mesmo, sabe? Faça isso para você ter um registro daquilo que você está fazendo. Combinado? Então, assim, o pão depois de assado vai te deixar, vai te mostrar o miolo. Aí o miolo ou tá aerado, ou ele, que bom, né? Para quem quis isso, conseguiu o resultado desse miolo aerado. O miolo macio, que bom, a fermentação foi perfeita, foi do jeito que era para ser, e o pão ficou com um miolo super macio. Ou ao contrário, ficou maçudo, ficou pesado e ficou ressecado. Então reavalie o seu processo, reavalie os ingredientes e os tempos que você deu, porque vai dar diferença no teu produto final, certo? E a dica que eu queria dar para vocês é o seguinte: nas padarias, por exemplo, elas trabalham em grande escala, certo? Então, se elas trabalham em grande escala, lógico, gente, elas têm processos muito diferentes daqueles que nós vamos fazer em casa, que é um processo mais slow, mais devagar, né? A gente vai, tal, tem lá no tempo da gente. Quando você for para a cozinha é uma coisa assim de terapia mesmo, sabe? É terapêutico mesmo. Aí o que acontece? Você pode ter um pão feito de um dia para o outro? A dica é a seguinte: você quer um pão quentinho no café da manhã, mas recém-feito, né? Tirado do forno, você vai fazer o seguinte. Como nas grandes produções eles têm câmara de fermentação para controlar esse crescimento do pão, e parece um freezer, uma geladeirona, né? É muito legal. Mas na sua casa você não tem, certo? Você tem que lembrar que a temperatura da sua geladeira, ela varia entre 4 e 5 graus aproximadamente. Ótimo! Então nós vamos fazer o seguinte: aquele dia que você está mais disposto, que você não está aí com raiva do mundo, nervoso, nem nada, ou que você de alguma forma vai fazer para se distrair, que é um prazer enorme fazer o pão, ainda mais agora que você vai começar a fazer muito pão, você vai fazer a tua massa por volta de 4, 5 horas da tarde, prepara a tua massa, deixa ela descansar como a gente falou por aqui. Deixa eu dar o primeiro descanso, certo? De 20 a 30 minutos. Aí na modelagem, o que vocês vão fazer? Modela o pão do jeito que vocês querem, tá? Modelou o pão, você vai colocar numa caixa e você vai tampar essa caixa e vai levar para a geladeira. O pão modelado, a massa modelada, a massa crua, certo? Por volta assim de 5 horas, pode ser até numa bacia, desde que você deixe uma distância assim para o pão se desenvolver, porque ele vai se desenvolver, certo? O que você vai aprender agora? Tadã! Você vai aprender a retardar, a desacelerar a fermentação. Não é legal isso? Então você vai 5 horas da tarde enrolar o seu pão lá no formato que você quer, modelou, tá? Crua a massa, gente, não é o pão assado, hein? Não vão confundir as coisas. Pegou, modelou o pão, pôs ele numa caixinha, tampa, e se você não tiver uma tampa ou só tiver a caixinha, passa um filme plástico, fecha bem isso daí e geladeira. Deixa na geladeira. A geladeira então vai manter nesses 4, 5 graus. O pão vai demorar aí de 10 a 12 horas para ele cumprir a sua fermentação, porque você vai fazer isso lentamente e vai ser ótimo, vai ser um pão super digestivo, vai ser um pão que não vai te dar dor de estômago, porque ele está crescendo de uma forma mais lenta, e isso vai ser muito bom. Você vai ver que vai ter um sabor muito melhor. E aí a massa, quer dizer, ela vai crescer pouco, mas nesse período aí de 10 a 12 horas vai ser o ideal, beleza? Então, fez o pão, deu o descanso que precisava ter dado, depois modelou a massa,
colocou numa vasilha, colocou na geladeira, que tem aí a sua temperatura entre 4 e 5 graus aproximadamente, vai deixar esse pão até amanhã seguinte e de manhã você vai perceber que ele cresceu. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o pão e assar. Põe numa assadeira e assa. Ah, Celi, eu posso deixar esse pão numa assadeirinha? Pode, mas só toma o cuidado para cobrir ele, para o frio dessa geladeira também não criar uma crosta e depois esse pão não consegue se desenvolver. O ideal é realmente ficar bem fechadinho e depois com cuidado no dia seguinte você põe numa assadeira e põe para assar. Você vai perfumar a sua casa, você vai espalhar aquele cheiro de pão feito na hora, você vai acordar todo mundo com aquele cheiro maravilhoso, delicioso. Pensa nisso um dia que você tem aí um domingo, um final de semana que você receba alguém, que coisa maravilhosa e que delícia para ter um pão feito por você e assado bem cedinho para servir no café da manhã. Não é legal? Então faça isso, eu quero ver você fazer. Agora, sobre os tempos de fermentação, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Eu sei que eu tenho alguns minutos, mas o assunto que eu tinha para falar para vocês era esse. Clique no link da minha bio, participe das minhas lives e estamos juntos na próxima live, gente. Muito obrigada pela presença de vocês e bons ventos e bons pães. Beijo a todos. Até mais.